Olá, pessoal! Eu sei que se você escolheu fazer direito é porque você não gosta muito de contas. E aí, quando chega na ação de consignação em pagamento, você vê que você precisa fazer alguns cálculozinhos. E aí o aluno de direito já entra em pânico. Mas eu estou aqui para te mostrar que não é razão para desespero. E se cair uma ação de consignação em pagamento ou qualquer questão que você precise calcular as verbas rescisórias, vou te mostrar uma técnica para você conseguir calcular de forma correta e colocar as informações que precisam na sua prova. Vem comigo! Verbas rescisórias. Bom, para você saber calcular quais são as verbas rescisórias devidas, né, se cair uma ação de consignação em pagamento, o principal, além de você saber calcular as verbas rescisórias, é você saber quais são as verbas rescisórias devidas em cada tipo de rescisão. E você precisa memorizar, porque essa informação não vai estar na sua CLT. Então, vou colocar aqui para vocês as verbas rescisórias devidas em cada caso de rescisão de contrato de trabalho. Se você não memorizou, tira print da tela, copia, dá pausa no vídeo, porque você precisa saber quais são as verbas rescisórias. No caso de dispensa sem justa causa, é devido saldo de salário, aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcionais mais 1/3, férias simples e férias vencidas, se houver, multa de 40% do FGTS. No caso de demissão por justa causa, é devido apenas o saldo de salário, as férias vencidas ou simples, se houver. No caso de pedido de demissão, você tem o saldo de salário, o 13º proporcional, as férias proporcionais e, claro, as férias vencidas e simples, se houver. Além disso, culpa recíproca, saldo de salário, 13º proporcional pela metade, férias proporcionais pela metade, férias simples ou vencidas mais 1/3 se houver, aviso prévio pela metade e multa do FGTS também pela metade. Estamos falando de culpa recíproca, por isso pela metade. No caso de distrato, que é aquele acordo para término do contrato de trabalho, você tem o saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais mais 1/3, férias vencidas ou simples se houver, aviso prévio pela metade e multa do FGTS também pela metade. Por fim, no caso de morte do empregado, empregador pessoa física, você tem o saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais mais 1/3, férias vencidas ou férias simples mais 1/3, se houver. E no caso de força maior, saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais mais 1/3, férias vencidas ou férias simples mais 1/3 e FGTS. Aqui é o que você primeiro precisa saber para você calcular quais são as verbas. Então, é fundamental você saber as verbas rescisórias devidas em cada tipo de rescisão. Estabelecidas quais são as verbas rescisórias, você vai elencar todas elas para calcular uma por uma. E é importante você obedecer uma certa ordem no cálculo. Por quê? O aviso prévio, os dias de aviso prévio, o principal efeito do aviso prévio é prorrogar o contrato para todos os fins. Ou seja, o contrato de trabalho termina no último dia do aviso prévio. E se ele termina no último dia do aviso prévio, você precisa contar quantos dias tem de aviso prévio, somar ao dia da demissão, para ver quando de fato ocorre o término do contrato de trabalho, para calcular férias proporcionais e o 13º proporcional. Porém, o saldo de salário é calculado independentemente do prazo do aviso. Ou seja, o saldo de salário é a primeira coisa que você vai calcular. E ele é muito simples, o saldo de salário é a parcela mais fácil. Vamos colocar aqui uma data imaginária. A admissão tenha sido no dia 23/2/2020 e a demissão no dia 27/5/2022. Como que você calcula? No saldo de salário, é só você olhar para quantos dias ele trabalhou no mês da demissão. Quantos dias? 27 dias, ou seja, o saldo de salário é igual a 27 dias. E é essa informação que você vai colocar na sua peça.
27 dias de saldo de salário. Se tivesse o contrato terminado no dia 31 de dezembro de 2020, quantos dias seria de saldo de salário? 31 dias. Se tivesse terminado no dia 25 de dezembro de 2021, quanto seria saldo de salário? 25 dias. Então, você só vai olhar quantos dias teve no último mês da demissão e vai colocar como o saldo de salário. Então, o saldo de salário, nesse caso, 27 dias. Agora, você precisa calcular o aviso prévio. No caso do aviso prévio, como que você vai fazer? Quantos anos? Você sabe que tem um aviso prévio proporcional. O aviso prévio ele é proporcional ao tempo de serviço. Quando o empregado é contratado, ele já tem 30 dias de aviso prévio, até completar um ano. Então, o empregado é contratado até completar um ano, ele tem 30 dias de aviso prévio. Completou um ano, ele ganha mais 3 dias de aviso prévio. E a cada ano completado, ele ganha mais 3 dias. Então, pense que o aviso prévio é como se fosse o contrato de trabalho. Quando ele completa, cada ano completado, o aviso prévio é como se fosse um presente de aniversário do contrato. A cada ano completado, ganha-se mais 3 dias. Então, você pode contar nos dedos. Você pode fazer pauzinho na sua prova, como você quiser. O importante é que você considere o número de anos completos. O que isso quer dizer? Se foi 2 anos e 3 meses, você esquece os 3 meses e conta só os 2 anos. 2 anos. No primeiro ano, ele ganhou 3 dias. No segundo ano, ele ganhou mais 3 dias. Ou seja, 30 dias que ele já tinha, mais 3 dias, mais 3 dias. 36 dias de aviso prévio. Mas tem uma formulazinha, que é bem simples. Para você calcular o aviso prévio, você pode optar por utilizar essa formulazinha, que é aviso prévio é igual a 30. Por que 30? Quando o empregado é contratado, ele não tem 30 dias de aviso prévio. Então, 30 mais 3. Por que 3? Porque a cada ano completado, ele ganha 3 dias de aviso prévio. Então, 30 mais 3 vezes o número de anos do contrato de trabalho. Vai dar certo. Só você jogar nessa formulazinha aqui, pega o número de anos completos que ele trabalhou, multiplica por 3 e soma 30. Você tem o número de dias de aviso prévio. Quer ver nesse exemplo? Quantos anos ele tem de contrato? Se ele entrou no dia 22 de fevereiro de 2020 e saiu no dia 27 de 5 de 2022, ele tem quanto tempo de contrato? 2 anos, 3 meses e 4 dias. Certo? Você vai esquecer os meses e os dias e vai contar só os anos. Ou seja, o aviso prévio é igual a 30 mais 3 vezes 2. Aviso prévio é igual a 30 mais 6. Aviso prévio é igual a 36 dias. Imagine que, em vez dele ser demitido aqui no dia 27 do 5, isso é só para te mostrar que são anos completos. Se ele fosse demitido no dia 27 do 5, do 5 não, 27, vou colocar até aqui, ó, a data do 27 do 1 de 2022. Quanto tempo ele tem de contrato? 1 ano, 11 meses e 4 dias. Ou seja, você esquece os dias, esquece os meses e conta só o ano. Nesse caso, ele teria 3 vezes 1. 30 mais 3, 33 dias. Isso é importante. É aqui que você tem que ter cuidado. É aqui que o aluno erra. É muito comum o aluno contar, olhar só para o número de anos. Então, de 2020 a 2022, 2 anos. Mas não olha para o dia e o mês que ele foi contratado. É muito importante você considerar somente os anos completos. Isso vai significar a diferença entre o seu erro e o seu acerto. E aí, sabe qual é o problema? Se você erra o aviso prévio, 3 dias a mais ou 3 dias a menos, você pode errar também as férias e pode errar também o 13º. Por quê? Você não vai somar os dias do aviso prévio ao contrato de trabalho. Então, se você soma 3 dias a mais ou 3 dias a menos, isso pode impactar no cálculo das férias e no cálculo do 13º. Então, muito cuidado para calcular aviso prévio.
É fácil, não é difícil, mas precisa ter atenção. Dito isso, você vai pegar os dias do aviso prévio. Quanto tempo tem de aviso prévio que a gente calculou aqui? 36 dias. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir. E aí você vai somar ao dia da demissão. Quando ele foi demitido? Ele foi demitido no dia 27/5/2022. Certo? Você vai somar ao dia 27/5/2022 mais 36 dias. Aqui a gente está fazendo a prorrogação do contrato pelo aviso prévio. Então, vou somar o dia 27/5 mais 36 dias. E esse dia vai ser o dia final do seu contrato de trabalho. Vai cair no dia, o término do contrato de trabalho, no dia 27 mais 36 dias, no dia 2 de julho, certo? Então, o contrato, senão ele foi demitido no dia 27, mas o contrato termina no dia 2/7/2022. E é esta data que você vai levar em consideração para calcular o 13º proporcional, para calcular as férias, todas elas. Então, é esse dia, é esse cálculo que você vai utilizar agora. Então, por isso que é importante, repito, você fazer de forma correta o cálculo do aviso prévio. Bom, feito o cálculo do aviso prévio, vamos agora para as férias. Então, vamos só colocar aqui, trazer para cá a data 2/7/2022. Então, o término do contrato é no dia 2/7/2022. Como que a gente vai fazer o cálculo das férias? É importante você saber que existem 3 tipos de férias. As férias proporcionais. Primeira coisa, quando que o empregado tem direito às férias? Quando ele completa o período aquisitivo. Então, completou, existem 2 períodos. O período aquisitivo, que é aquele ano que o empregado trabalha para adquirir o direito às férias, e o período concessivo, que é aquele período de 1 ano após o período aquisitivo que o empregador tem para conceder as férias ao empregado. Então, período aquisitivo, período concessivo. Férias proporcionais são devidas no caso do empregado não completar um período aquisitivo. Então, para ele ter direito às férias de forma integral, ele tem que ter trabalhado pelo menos 1 ano, que é o período aquisitivo inteiro. Se ele não completou o período aquisitivo, ele vai ter férias proporcionais ao período aquisitivo que ele trabalhou. Se ele completou um período aquisitivo, o empregador tem o período concessivo para conceder as férias, mas não concedeu, terminou o contrato antes. O empregado tem direito a receber as férias na sua integralidade, mais 1/3, é o que a gente chama de férias simples. Mas, se o empregador não concedeu as férias no período concessivo, ou seja, o empregado trabalhou o período aquisitivo, passou o período concessivo, o empregador não concedeu as férias. O que acontece? O empregador tem que pagar em dobro as férias que ele não concedeu na época devida, ou seja, no período concessivo. E como que você vai saber se tem férias simples, férias vencidas, férias em dobro, férias proporcionais? Fazendo o cálculo dessa forma. Faz assim que não tem erro. Você vai pegar a data da admissão. Que dia que ele foi admitido? Dia 23 de fevereiro de 2020. Vai escrever 23 vou até colocar de outra cor aqui a caneta para facilitar para a gente. Então, ele foi admitido no dia 23 de fevereiro de 2020, certo? E aqui você vai colocar um dia antes, porque quando quando termina o período aquisitivo? No dia 22/2/2021, né? Aqui ele vai trabalhar 1 ano e vai completar 1 ano no dia 22/2/2021. No dia 23/2/2021, vai iniciar outro período aquisitivo, que vai terminar no dia 22/2/2022, certo? Quando vai começar outro período aquisitivo? No dia 23/2/2022. E quando vai terminar esse período aquisitivo? No dia 22/2/2022.
de 2023. Certo? Então, é isso que você vai fazer. Vai pegar a data da admissão, vai colocar embaixo, sempre aumentando um ano. 2020, 2021, 2022. Vai repetindo a data, só acrescentando o ano. E depois, do outro lado, você vai diminuir um dia, aumentar um ano, tá? Para fazer os períodos aquisitivos. Depois, você vai ver quando que o empregado trabalhou. Aqui, ó, primeiro período aquisitivo, o dia que ele entrou, dia 23 de 2 de 2020. Ele trabalhou, chegou no dia 22 de 2 de 2021, ele teve o seu primeiro período aquisitivo. Então, aqui é o primeiro período aquisitivo de férias. Aqui, ele adquiriu o direito às férias. E quando que ele vai usufruir dessas férias que ele adquiriu no primeiro período aquisitivo? Ele vai adquirir aqui, ó, no primeiro período concessivo. Então, o empregador tem todo esse período aqui para conceder as férias ao empregado. Então, o empregador vai conceder as férias do dia 23 de 2 de 2021 a 22 de 2 de 2022. Ou seja, aqui eu tenho o meu primeiro período que? Concessivo. Agora, concorda comigo que o empregado, apesar desse período entre 23 de 2 de 2021 e 22 de 2 de 2022 ser um período concessivo, ele também é um período aquisitivo? É, né? Porque o empregado está trabalhando. Opa! Do dia 23 de 2 de 2021 a 22 de 2 de 2022, ele completou mais um período concessivo, mais um período aquisitivo. Então, eu tenho aqui o meu segundo período aquisitivo, que é referente a esse período aqui. Então, eu tenho um segundo período aquisitivo. Concorda que o meu primeiro período concessivo é o mesmo do meu segundo período aquisitivo? Sim. E quando que o empregador vai poder conceder as férias referentes a esse período aquisitivo de 2021, 2022? No ano seguinte, de 23 de 2 de 2021, de 23 de 2 de 2022 a 22 de 2 de 2023. O empregador tem todo esse período aqui. Aqui, então, é o segundo período concessivo. O empregador tem todo esse período aqui para conceder as férias. Concorda? Concorda, né? Espero que concorde. Mas o que aconteceu aqui nesse meio tempo? No dia 2 de 7 de 2022, terminou o contrato. Então, aqui, ó, 2 de 7 de 2022, houve a ruptura contratual. No dia 2 de 7 de 2022. O empregador não concedeu férias. Mas ele tem todo esse período aqui, ó, para conceder. Ele tinha mais esse restinho aqui. Então, você acha justo ele pagar as férias em dobro? Nesse primeiro caso aqui, ó, o empregado usufruiu das férias, teve o primeiro período aquisitivo, teve o período concessivo e o empregador não concedeu as férias, ou seja, eu tenho um período de férias em dobro, referente a esse primeiro período aquisitivo aqui, que o empregador não concedeu. Então, nesse caso, ele vai pagar férias em dobro. Certo? Por que ele vai pagar férias em dobro? Porque ele não concedeu no período concessivo todo aqui. Para conceder, ele não concedeu. Então, vai pagar férias em dobro mais 1/3. E aí, você vai colocar o período aquisitivo. Qual o período aquisitivo? 2020, 2021. Abre parênteses, 2020 barra 2021. Fecha parênteses. R cifrão, né? 3 pontinhos. Agora, aqui, neste caso aqui, ele adquiriu o direito às férias nesse período aquisitivo aqui, mas o empregador tinha todo esse período concessivo para conceder as férias. Ocorre que o contrato terminou antes. Ele ainda tinha um restinho de período aquisitivo, então ele vai pagar férias simples.
mais 1/3. E aí você vai colocar o período aquisitivo, que é o quê? 21 a 2022. Abre parênteses, 2021 barra 2022. R cifrão, 3 pontinhos. Certo? Bom, mas ainda temos uma coisa. Neste período aquisitivo aqui, quando chegou no dia 23, que era esse período concessivo aqui, ele estava trabalhando. Trabalhou, terminou o contrato de trabalho aqui. Ou seja, aqui ele estava trabalhando num período aquisitivo, certo? Então, tem esse período aquisitivo que foi interrompido. Se ele não completou um período aquisitivo, que seria aqui o terceiro, vou colocar até pontilhado, o terceiro período aquisitivo, ele tem férias o quê? Quando ele não completa um período aquisitivo, ele não completou, ele tinha que chegar aqui no dia 22/2/2023. Só que ele parou no dia 22/7/2022. Então, ele tem direito a férias proporcionais. Mais 1/3. E aí, as férias proporcionais, você precisa colocar a proporção. E que proporção é essa? Ele trabalhou de 23/2 a 2/7. Quantos meses ele trabalhou? 5/12. Completaria 5/12 no dia 23/2/2017. Certo? Então, 4/12. R cifrão, 3 pontinhos. Assim que você faz o cálculo das férias. Chatinho, né? Eu sei, é chato. Mas não é difícil não, só ter atenção. Agora, para finalizar, vamos fazer o cálculo do aviso prévio, do 13º proporcional. O 13º proporcional é mais simples. Você vai levar em consideração, claro, a gente traz para cá a data, né? 2/7/2022. Então, vamos lá. 2/7/2022, que foi o término do contrato de trabalho com a projeção do aviso prévio. E você vai olhar para os meses trabalhados, porque aqui começa a contar de janeiro, certo? Se começa a contar de janeiro, você vai levar em consideração os meses. Mas não basta só olhar para os meses, senão você vai ser levado a pensar que é 7/12. Porque o que é importante você ter em mente aqui? Nesse caso do aviso do 13º, o 13º, quando que o empregado começa a adquirir o 13º? Ele começa a adquirir em janeiro, né? E termina em dezembro, por isso que ele recebe em dezembro. A cada mês que ele trabalha mais de 14 dias, ele tem direito àquela fração. Então, por isso que você vai olhar primeiramente para o mês. Qual mês que terminou o contrato? Em julho. E depois você olha para os dias trabalhados. Quantos dias ele trabalhou em julho? 2 dias. Ou seja, se é menos de 14 dias, você faz menos 1 mês. Se ele trabalhou mais de 14 dias, ou seja, de 15 dias em diante, é o número do mês. Então, aqui, quantos dias ele trabalhou em julho? 2 dias. Conta o mês de julho? Não. Então, nesse caso, o 13º proporcional é de 6/12. Se aqui ele tivesse trabalhado até o dia 22/7/2022, aí, como ele trabalhou mais de 22 dias, mais de 14 dias, você ia levar em consideração o mês 7. Então, seria 7/12. Se ele tivesse trabalhado até o dia 23/1/2020, quanto seria? 23, você conta o mês? Conta. Quanto? 1. 1/12. Ah, professora, e se ele tivesse trabalhado até o dia 5 de janeiro de 2021?
E aí? Menos de 14 dias, né? Você considera? Não. Então, ele não teria direito ao 13º proporcional. Se ele tivesse trabalhado até o dia 25 de dezembro de 2021, ele teria direito não ao 13º proporcional, mas o 13º integral. Certo? Então, no 13º, o importante é você fazer o quê? Olhar para o número de dias. Se ele trabalhou mais de 14 dias naquele mês, você vai contar o mês trabalhado e vai fazer a proporção, o número de meses sobre 12. É assim que você faz o cálculo das verbas rescisórias. Não precisa liquidar os pedidos. O que é liquidar os pedidos? Liquidar os pedidos é dizer quanto ele vai receber a título de 13º proporcional. Os 6/12, quanto ele vai receber? Você precisa colocar que é 6/12. A proporção você precisa colocar, mas não o número, o valor líquido, porque isso pontua. De novo, reforço, gente, é muito importante vocês saberem as verbas rescisórias e calcular corretamente o aviso prévio, porque vocês viram aí. E você vai contar os dias de aviso prévio ao dia da demissão para ver quando foi o término do contrato. Isso pode implicar entre você perder só uma tese e perder 3 teses. E na ação de consignação em pagamento, o que pontua é exatamente isso. Espero que tenha ficado mais fácil de você compreender. Qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui nos comentários. Se você quiser uma atenção mais pessoal, né, a gente tem o curso de monitoria, que é como se fosse uma aula particular. Como eu segurar na sua mão e ir com você nesse acompanhamento até o dia da prova. Então, o que a gente trabalha nas monitorias, os temas eles variam de acordo com a necessidade de cada aluno. Então, se você precisa de correção de peças, se você precisa de orientação de treinamento de peças específicas, se você precisa de treinamento de todas as peças, então o número de aulas e o que a gente trabalha nessas aulas de monitoria é bem particular. A gente conversa para ver o que você precisa para essa aprovação. Às vezes você precisa de um conteúdo, direito material processual, às vezes você precisa treinar peças, às vezes você precisa de uma correção da prova, às vezes você precisa de uma estratégia de rascunho, às vezes você precisa de tudo isso. Então, assim, é um acompanhamento bem personalizado, bem próximo do aluno mesmo, com a possibilidade de responder dúvidas pelo WhatsApp a qualquer momento, correção de peças. Então, é super válido esse curso de monitoria. Tem também o curso de oficina de peças, que aí nesse curso a gente trabalha somente as peças. É um treinamento mesmo, um passo a passo de como elaborar as peças. Então, você sai desse curso de oficina de peças sabendo fazer qualquer peça. São aulas ao vivo pelo Google Meet e também tem as aulas gravadas, com o mesmo conteúdo das aulas ao vivo para você rever quantas vezes você quiser. E tem também o curso de treinamento de questões, que aí o foco já vai para as questões, que tem o mesmo grau de importância do que as peças. Ambos valem 5 pontos. Então, se você se dedicar mais à peça ou mais às questões, você está se preparando de forma equivocada. Você tem que se preparar de forma igual para as duas. Então, nesse curso de treinamento de questões, a gente desenvolve técnicas de responder de forma mais otimizada, de acordo com o que é cobrado pela banca, como localizar a resposta no índice emissivo, as marcações que você faz na sua CLT, além de funcionar também como um importante instrumento de revisão, porque as questões que a gente trabalha nas aulas, elas abarcam todo o conteúdo, são selecionadas exatamente para a gente trabalhar temas de forma a rever o conteúdo. Então, espero contar com você em algum desse curso. Se não for possível, siga aqui no canal. As aulas estão aqui para te ajudar também no que for preciso. E eu desejo muito sucesso e a aprovação vem chegando aí.